Pronto. Fala inglês ele, sabe? This meeting is being recorded. Estou vendo. E a gente tem... Vamos dar mais 1 minuto e a gente começa, tá? Ok. Eu fico admitindo todo mundo. Admitindo. Tá. Vocês estão bem? Zé Henrique, Ana, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo nesse país. O link é esse, eu já autorizei a sua entrada. Alex, eu já autorizei a sua entrada. Qual é o problema do Alex, que ainda não entrou? Oi, professor Henrique. Hã? Oh, O Alex é o meu parceirão e o Onipresente e onisciente, né, Luiz? onipresente, onisciente e anjo da guarda, porque fica controlando tudo aqui no suporte. Passei de novo para você o link, Alex. Mas aqui tem um joining que não para de ser... Está como se você tivesse... Alex, tem um joining aqui em você, rodando, rodando, rodando. Agora eu acho que você entrou. Entrou, né? Entrou. Muito bem. Vou botar minha cara mais para lá. Todo maquiado? Daqui eu tenho que pôr óculos. Maquiagem, legal? Ai, meu Deus. Agora, peraí. Agora eu tenho que botar o meu... Bem, gente, vamos começar. Esse daqui... Eu primeiro explicar, meu nome é Luiz Antônio Aguiar, eu sou escritor, então, meu parceirão, Alex Gomes, que está aí controlando toda a técnica, está aí onipresente, onisciente, como falou a Ana Brandão. O Alex Gomes é a figura fundamental aqui nesse programa, ele coproduziu, ele está coproduzindo, junto comigo, esse programa na linha de frente, arcando com esse trabalho que a gente está fazendo. O objetivo desse programa é principalmente colocar o foco em cima das pessoas que estão na linha de frente da democratização da cultura. A gente discute tanto sobre mediação de cultura, de leitura, na linha de frente da mediação da literatura, que eu queria fazer. Então, a gente discute tanto sobre mediação da literatura, como é que a literatura chega nas crianças, e táticas e linhas acadêmicas. Isso é tudo extremamente importante, sempre é importante, qualquer discussão é importante, seja teórica, seja filosófica, seja prática. Agora, às vezes, o que se dá menos atenção é justamente o que esse programa procura focar, ou seja, vocês que são as pessoas, os professores e bibliotecários que realmente pegam o livro e seduz a garotada, põe na mão da garotada, põe na mão da meninada, quer dizer, pega a galera, enfeita a biblioteca, faz o marketing assim de boca de bruxo para ouvido de bruxo, para iniciante, de iniciado para iniciante, leva a garotada para ler. Então, o nosso programa sempre teve esse propósito de mostrar a experiência de vocês, a criatividade de vocês, a dedicação, a luta. Hoje nós vamos falar muito disso. A luta de vocês para levar a literatura para essa criançada, para esses jovens, Brasil afora. Eu queria fazer exclusivamente meu nome, pedir licença a vocês para fazer 2 pequenos e breves pronunciamentos. Um deles é, mais uma vez, lamentar a dor de nós estarmos num país
em que já superou a marca dos 110 mil mortos por Covid-19 pela pandemia. Até porque eles não faleceram, eles não morreram apenas por causa da pandemia, mas também porque os nossos governantes, em todas as suas instâncias, não cumpriram o seu papel. Não cumpriram o papel de liderar a resistência à doença, de fornecer infraestrutura, de pagar salário para médicos, para enfermeiros, de comprar suprimentos honestamente e esses suprimentos chegarem, respiradores, pessoas que morreram sufocadas enquanto o dinheiro de respiradores ia para o ralo, ou tinha respirador e não tinha o remédio lá que a pessoa precisa tomar para aguentar o respirador. Enfim, 110 mil pessoas. Isso é mais do que o número de americanos que morreu na guerra do Vietnã em décadas de guerra. É uma tragédia nacional. Quer dizer, eu acho que a gente nunca pode esquecer. As pessoas, às vezes, já estão em festa, estão nos bares, estão nas ruas, estão nas praias, mas a gente não pode esquecer isso. 110 mil pessoas, mais do que isso, e continuam morrendo pessoas. A outra coisa que eu queria marcar é o seguinte: eu dediquei, como muitos dos meus colegas, a maior parte da minha vida para escrever para crianças. Pensando numa coisa muito simples, quer dizer, escrever para criança tem toda a complexidade de escrever para adulto. Eu, às vezes, tenho até dificuldade de dizer se o meu livro é para adulto ou se o livro é para criança, mas tem um elemento que difere, é a esperança. E quando eu escuto a história de uma menina que foi estuprada dos 4 aos 10 anos, dos 5 aos 10 anos, e principalmente quando ela finalmente recebeu ajuda, ela foi recebida no hospital por uma horda de fanáticos, chamando ela de assassina, tentando barrar o aborto que foi legalmente permitido, e hostilizando os médicos que iam fazer o procedimento, hostilizando a ela, que ela foi denunciada, o nome dela foi exposto nas redes sociais por uma terrorista, que eu não vou falar o nome, mas há indícios claros de que essa terrorista recebeu a informação para colocar o nome, expor a menina de propósito, provocar as pessoas para ir lá no hospital, recebeu a informação de dentro do Ministério de Defesa dos Direitos Humanos e Direitos da Mulher. Quer dizer, há indicações. Hoje eu li uma crônica da Cora Ronay que não tem dúvidas a respeito disso. Então, se nós temos o Ministério de Defesa dos Direitos Humanos e Direitos da Mulher que faz uma coisa dessa, esse é o Brasil que eu não quero, eu acho que é o Brasil que nós não queremos. Eu não sei, minha menina querida, eu não sei quem você é, não quero saber, não vou procurar em lugar nenhum na internet saber quem você é. Eu apenas meu carinho, minha solidariedade, e tomara que você tenha infância ainda para viver, tomara que a tua vida seja feliz, tomara que isso possa ser esquecido, se Deus quiser, tá? Essas pessoas cruéis, elas não são nada para mim. Bem, dito isso, que estava gasgado aqui na minha garganta, eu quero saudar os nossos convidados. Aqui sobre essa legenda de Espaço da Cultura, eu tenho o José Henrique, que é um professor de literatura, um professor de língua portuguesa, de Macaé, que fica no interior do estado do Rio, na região petrolífera do estado do Rio. Depois ele vai situar mais o extrato, o colégio, o tipo de colégio que ele trabalha. Pessoa que eu conheço há muito tempo, um batalhador da literatura, um idealista, um cara que, às vezes, movimenta a cidade em saraus de poesia, em concursos, que trabalha a literatura de uma maneira linda, que nós vamos conversar sobre isso. E aqui temos também
Ana Lúcia Brandão, a quem eu não conheço pessoalmente, acho que nós nunca nos cruzamos pessoalmente, né, Ana Lúcia? Mas Acho que não. Acho que nas bienais, assim, mas de... oi, oi, oi. Mas quantas e quantas vezes a gente já se cruzou nas redes sociais, falando, Sim. conversando sobre essa adoração que a gente tem sobre a literatura e sobre a tua luta, que eu sei qual é, como é difícil colocar a literatura para dentro do nosso sistema de ensino, para dentro da educação, dentro da vida das pessoas. Olha, primeira coisa, eu vou admitir todos os que estão aí esperando. Segundo, eu vou pedir o seu nome, eu acho que é Thrum, idioma. Não, isso não deve ser um nome, isso é um nome de uma empresa. Eu peço a todos que não sejam Luiz Antônio, Ana Brandão e Espaço de Cultura que desliguem, desativem o seu microfonezinho e a sua câmera. Eu dou as boas-vindas, muito obrigado. Eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui nos assistindo. Plateia querida, muito obrigado por estar prestigiando esse programa. Isso é uma novidade, é uma live que Alex e eu bolamos, uma live livre para botar gente para falar, botar gente para discutir. Hoje a gente conversa sobre qualquer coisa. Então, é por isso que eu vou começar o programa com uma pergunta exatamente para o José Henrique, né? Quer dizer, a gente está falando aqui sobre dificuldades. Primeiro, eu queria que você situasse mais ou menos qual é o tipo de escola em que você atua. Eu já te conheci como um professor de EJA e, ao mesmo tempo, um professor de escola particular, lá em Macaé. Mas qual é o tipo de lugar onde você atua, o tipo de garoto? Caracterizar um pouco, para a gente ter uma noção que tipo de escola, que tipo de clientela, como chamam, né? Que tipo de garotada você atende. Boa tarde, Luiz Henrique. Você, Henrique. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que está presente. Eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente construir esses espaços onde a gente possa falar da questão da leitura, e acho que mais do que nunca a gente está precisando disso. Eu sou professor de literatura e língua portuguesa, tenho 28 anos de prática de sala de aula, sendo que nesses 28 anos, 24 anos eu trabalhei em escola pública e escola particular. Hoje eu trabalho na rede pública de Macaé, no colégio, é um nome enorme, professora Maria Isabel Damasceno Simão, mas eu faço questão de falar porque eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse colégio. E sou responsável por um projeto que se chama Espaço de Cultura aqui em Macaé. Essa questão de como que se dá a leitura, eu queria... Quer dizer, tem uma coisa que... Eu penso assim, todas as vezes que Fala eu de um sou... pacto sinistro. Sim, eu vou chegar lá. Todas as vezes que eu sou convidado a falar de leitura, eu me sinto muito dividido em dois aspectos, porque, primeiro, é um grande prazer falar de uma coisa que eu gosto muito de fazer e gosto de ensinar. Mas, por outro lado, é uma angústia muito grande por perceber que, mesmo depois de 28 anos, as coisas não acontecem da forma que deveriam acontecer. Existe uma hipocrisia muito grande quando se fala em leitura nas escolas. Principalmente leitura literária, não, Zé Henrique? Leitura literária, né? E assim, é muito interessante, eu falo hipocrisia porque tudo quanto é curso, congresso, seminário que você faça sobre educação, você tem sempre uma fala recorrente de que o aluno brasileiro não consegue ler, o aluno brasileiro não gosta de ler, não gosta de texto literário, ele não consegue construir uma competência de leitor. E aí, quando você analisa que esse aluno vem, na verdade, do que eu chamo de dois centros formadores de leitura, o primeiro é a família, o que nós sabemos que nem sempre acontece, né? E o segundo é a escola. Aí você percebe que, na verdade, no que diz respeito à escola,
existe é como se fosse um centro deformador de leitores. E isso é muito angustiante, Que porque isso não sentido? se dá de clara. Deformador? Porque, na verdade, aquilo que deveria acontecer na escola para formar um leitor, por conta disso que eu brincando falo, que é um pacto sinistro, deforma o leitor, afasta o leitor do texto literário, de qualquer coisa que que a escola deveria fazer no que diz respeito à leitura. Tem alguns aspectos que eu sempre levanto quando eu falo disso. Assim, o primeiro ponto que eu vejo é a questão do próprio professor, né? Porque, na minha concepção, na minha cabeça, alguém que esteja trabalhando dentro de uma instituição educacional, ele deveria, por uma naturalidade, ser um leitor. Mas como esse professor, muitas vezes, ele é formado nessa escola onde rola esse pacto sinistro, ele não é um leitor. E aí é muito complicado você pensar como que, se eu não sou leitor, eu vou incentivar o meu aluno a ser um leitor. E quando eu estou falando de pacto sinistro, é uma coisa que eu dou esse nome, caracterizo dessa forma, porque não é uma coisa que, quando você chega na escola, todo mundo combina: olha, nós vamos fazer tudo para que não role leitura na escola. É tudo feito sem ser dito. Por isso que eu acho que é tão sinistro. Deixa eu passar um instante para a Ana. Ana, você ouvindo esse pronunciamento assim tão contundente do Zé Henrique, eu queria que você comentasse isso, mas também acrescentasse dois elementos, talvez, se eu pudesse lhe pedir isso. Um elemento é o condicionamento do Enem sobre a questão do ensino. Eu juro para você que eu já vi determinações de como se deve escrever uma redação do Enem, que eu, que sou escritor profissional há 31 anos, eu era reprovado. Era, porque tem coisa ali que eu digo, mas eu não. E a segunda questão, que, emendando esse lance do Zé Henrique, que eu peço para você para falar é o seguinte: que diacho é esse? Não existe cadeira de literatura no ensino fundamental? O nego só aprende gramática? Quando é que começa a aprender literatura? Quando é que começa a ter contato com aquela leitura e essa leitura se tornar uma coisa pessoal para ele? E aí, Ana, dá uma boa tarde, fala um pouco também do teu espectro, assim, do contexto em que você trabalha. Uhum. Pimenta essa fala do Zé Henrique, é uma fala corajosa. Eu conheço o Zé há muito tempo, né? Meu amigo de muitas e muitas idas a Macaé, e não convidei aqui à toa, e nem você. Você também não está aqui à toa. Estamos aqui para falar, para abrir. Bom, eu estou aqui falando de São Paulo, né? São Paulo. Que todo mundo acha que São Paulo tem tudo. E São Paulo não tem tudo, né? São Paulo tem os mesmos problemas na área de educação, os mesmos problemas nas bibliotecas. A gente tem uma rede de bibliotecas de 54 bibliotecas, que é a maior do Brasil. O pessoal gosta muito de falar disso, que é a maior rede, que começou justamente no mesmo ano que começou o Departamento de Bibliotecas de Nova York, que hoje tem 330. Tá? Então, por aí você já vê que tem uma diferença um pouco, né? De incentivo um bocadinho diferente, né? Eu sou tida meio... Eu estava conversando com umas pessoas que estão na linha de frente também, na área de leitura aqui em São Paulo, com outras, e eu falei, eu tenho um apelido de Boina Verde, né? E é um apelido que eu trago desde os meus 24 anos, eu estou com 59, e continuo sendo Boina Verde. Porque eu acho que essa questão do pacto sinistro que o Zé está falando aí, a gente está sempre lutando contra esse pacto sinistro. Ele vai mudando de cara, sabe aquele monstro que vai mudando de cara através dos anos? E aí ele vai ficando mais burocrático quando você tem milhões de regras no Enem para fazer uma redação, né? Que é uma maneira de você afastar qualquer leitor, porque eu dizia assim, antigamente a criançada lia até os 10 anos de idade. Aí você formava leitor até os 10 anos. Aí depois chegava e falava, não, agora você tem que ler os clássicos na marra. Aí os menininhos saíam correndo, né?
Então, tem sempre essa questão de alguma fase da formação de leitor que ele é extremamente desestimulado à leitura. Aí as bibliotecas foram trabalhando com contação de histórias e todo aquele negócio com a cultura oral, mas a cultura escrita foi se desenvolvendo mais, né? Quer dizer, você que é um escritor de literatura juvenil, que é uma pessoa que eu admiro demais, que sempre teve nas nossas leituras e nas nossas discussões da bibliografia brasileira de literatura infantil juvenil, porque nós fomos pagas durante 30 anos para ler, como leitoras profissionais para essa publicação, né? Eu tive esse privilégio, mas isso é um privilégio, tá? Infelizmente, né? Casa, como é o nome? Escritora, ela publicava na biblioteca da Casa Mário de Andrade, não é? Da Monteiro Lobato. Okay. A biblioteca Monteiro Lobato, ela está assim completamente ilhada dentro do departamento de bibliotecas e dentro da Secretaria de Cultura, porque ela foi tida como uma biblioteca qualquer, ela foi a primeira. Ela foi fundada em 1936 e ela tem toda a documentação do Lobato, doada pela mulher do Lobato, da dona Terezinha, né? O que faz dela uma biblioteca diferente. Ela tem um acervo de livros históricos também, que a torna diferente, mas ela tem sido tratada como invisível de uns 15 anos para cá, mais ou menos. 15 anos? Ela está na invisibilidade, largada às traças. Quer dizer, eu nunca tive assim uma noção, assim, um sentimento persecutório a respeito da cultura e da educação, mas de uns tempos para cá, né? Como diz o Zé aí do pacto sinistro, parece que tem um pacto sinistro. Né? E o Enem? E o Enem? Essa história do Enem, ele não molda muito assim o que o garoto tem que escrever? Absurdo, algumas coisas ali, algumas regras do Enem, eu acho absurdo. Não, são horríveis. Essa professora que eu passei para você, que é a Silvana Souza, ligada ao UNB, ela estava falando justamente sobre isso outro dia numa live com o deputado Zaratini, que ela dizia que, de um tempo para cá, você só tem, depois da ditadura militar, começou a entrar no Ministério da Educação pessoas ligadas, economistas e administradores de empresa. Os órgãos de fomento à pesquisa em São Paulo, também você só tem economistas e administradores de empresas. Eu fui ao Congresso de Leitura de Campinas, no último, e o rapaz, numa plenária, chega e fala: desculpe, mas eu sou administradora de empresas, não sou professor. E coordeno a Fundação Lema na área de educação. Eu virei para a professora que estava ao meu lado e falei: eu prefiro tomar um café com a senhora, a senhora me conta a sua experiência nas escolas de Campinas. E fomos as únicas que levantamos, causou um certo problema ali, mas eu falei: eu acho isso, não dá, né? Quer dizer, o que acontece? A gente tem um amor tremendo à leitura. Eu tive um avô fantástico que falava literatura francesa, brasileira, e estava no cotidiano dele, transpirava aquilo. Foi por isso que eu fui para a área de letras. Eu falo de literatura para criança, para adolescente, para velho, para o porteiro, para quem for, entendeu? Sempre tive como uma grande interlocutora a Fanny Abramovich, porque a gente sempre conversava sobre essa forma de você trabalhar a leitura em todo o tempo da sua vida, né? Há um tempo atrás, uma amiga minha dos Estados Unidos falou assim: olha, a gente vai fazer uma revista Bookbird sobre ficção científica. Como é a ficção científica brasileira, escrita por escritores brasileiros? Eu falei: olha, é pouquinha, né? A gente não está lá do lado da pesquisa brasileira e tal. Ninguém vive do lado do Nicodelis, né? Não é bem assim, né? Mas eu aceitei o desafio, entrou o Hassania lá, falei, transformei o Hassania em inglês, você viu, ó. Você, o João Carlos Marinho, ó, me dá um trabalho, perdi tudo para o inglês e falei do pouco que a gente tinha, explicando que a nossa raiz literária é da reforma da natureza do Lobato, né? Que é pela criatividade, é pela criação que você fala, é uma ficção científica romântica, né? Zé, deixa eu passar um pouquinho para o Zé. Assim, sim, eu tenho sempre essa sensação que a gente
a nossa literatura ela ainda falta alguma coisa para chegar ao pop, né? Que é mais ou menos o que você está fazendo. Quer dizer, tem um romantismo ainda muito entranhado para chegar ao pop. Mas eu queria jogar para o Zé uma outra questão, porque a Ana falou da coisa do amor. Se há uma coisa que eu sinto quando chego em Macaé, é o amor que você transmite à sua garotada, pela leitura. Ô Zé, quais são os meios? Eu já vi você usar vários meios de trazer a garotada. Eu nunca vi você passar prova, mas eu já vi você usar vários meios para encantar a garotada. Eu não vou falar, eu quero que você fale, para encantar a garotada pelo livro que está lendo. Então, quando você... Tudo isso é amor, né? Uma espécie de amor. Eu só nunca vi você passar prova. Na verdade, eu acho que o que vai motivando o meu trabalho, que vai levando e fazendo com que os alunos se interessem pela leitura, é que eu sempre procuro fazer essa ponte entre a obra, o autor, o contexto e o aluno, o adolescente. Eu penso que você pode trabalhar qualquer obra literária com uma turma, desde que você seja esse mediador, desde que você consiga fazer isso. Ah, mas como que você vai, por exemplo, Até Guimarães Rosa. sim, você tem que ser mediador disso tudo, né? Ah, você pretende trabalhar, você pretende que seu aluno tenha algum conhecimento, quer dizer, do ensino fundamental, adaptações e tal, para que ele lá na frente ele se interesse por ler o clássico original. Então você, por exemplo, pega aí Dom Casmurro. Eu posso começar fazendo uma grande discussão na turma sobre ciúme. Gente, qual é o adolescente que não sente ciúme ou nunca sentiu ou não vai sentir ciúme na vida? A partir daí, eu vou estimular essa turma. Olha, sabe que tem uma história de um cara que viveu lá, que ele escreveu, que foi um maior sucesso, que até e aí você vai direcionando. Para isso, a gente tem alguns, que foi até citado no programa passado, aquela coleção Descobrindo os Clássicos, que eu acho fantástica, e você tem vários livros ali. Alguns outros livros, como tem uma, não é porque toda, até porque eu não preciso fazer isso, né? Mas tem paixão pelo Machado de Juca. O Machado de Juca é sempre a porta de entrada para o universo de Machado para os alunos. E você tem, quando você fala dessa questão de prova, você está, às vezes, dentro de um processo, dentro de uma instituição que você tem que dar prova. O que você tem que fazer, na minha cabeça, é pensar de que forma você tem que tornar esse desagradável agradável. Ah, tá, nós lemos o livro, eu tenho que dar uma prova, porque tem que ter uma nota, porque tem que estar lá no diário. Né? Que prova vocês gostariam de fazer? De que Então, maneira? E aí vai rolando aquelas coisas que você já eu presenciou conheço. acontecer. É que eu queria que você falasse, olha, eu já vi o Zé fazendo teatro, Sim. garotada, show de maquetes e tudo. E aí, Ana, é aquele negócio, eu vou voltar àquela pergunta, quer dizer, a literatura não está incluída no currículo do ensino fundamental. O nego acha que o nego tem que não ler nada e, num determinado momento, virar leitor de clássico. Pô, não é um pouco da falta disso, da falta dessas estratégias, dessa criatividade, de botar a cabeça para funcionar e como tornar a coisa mais atual, né? Mais pop? Uhum. Eu acho que assim, eu comecei minha formação quando eu me formei em letras, fui logo para a Biblioteca Monteiro Lobato, fiz curso com o Edmir Perrotti, né? E o Edmir dizia assim, na biblioteca você não tem espaço para o funcionário ler. Como? É um contrassenso. Você precisava preparar uma história para contar, você não pode fechar a sala por 1 hora e preparar a história. Então, são espaços que você vai ocupando. E não deixa ninguém perguntar ou alguém te ameaçar, dizer, não pode e tal. Não, você vai e faz. Então, Há sempre maneiras de chegar ao leitor. Né? Chega um lote de livros da secretaria para a criançada.
Aí a bibliotecária está de férias. Falei, a bibliotecária está de férias, a gente vai abrir. As crianças também estão aqui querendo ler. Que negócio é esse? Eu vou esperar ela voltar de férias e os livros vão ficar parados um mês? Não tem quem diga não se você age assim. Porque a pessoa sabe que você tem uma motivação sua interna, da relação com as crianças, porque daí você chama as crianças também, né? Não sou boba. Vai lá, pega na praça, conversa com as crianças, vamos lá atrás dos livros, tem os livros novos, é um grande tesouro que está na sala da diretora. Anima, né? Agita, anima. Tem que ser animado. Claro, o tempo todo aí. Vocês viram aquela foto do Zé aí, o pessoal que está assistindo, como é que ele aparece no banner com aquele smoking dele? Aquilo ali era um mestre de gala recebendo por um dia de Machado de Assis, um chá com Machado de Assis. Havia entrevistas de alunos com Machado, havia coisa. Mas fala mais disso aí. Eu queria que você falasse o dia de Machado de Assis, o chá com Machado de Assis, o seu smoking. Na verdade, eu já me encontrei com o Machado várias vezes e não foi em sessão espírita. Eu acho que o primeiro grande encontro que eu fiz em escola com o Machado de Assis foi a partir do Machado de Juca, que foi, inclusive, a primeira vez que você veio a Macaé, né, e conheceu. A gente fez todo o trabalho da leitura com o livro e tal, e depois nós montamos meio que um teatro em que, pegando um quadro do Fantástico, Repórter por um Dia, né, existia uma entrevista com o Machado e a Carolina. E a partir do texto da entrevista, a gente foi inserindo dança, música, uma série de coisas, e no final do quadro do possível quadro do Fantástico, nós terminamos mesmo no refeitório da escola com um chá com Machado de Assis e a Carolina, bem estilo, né? Até hoje, naquela turma, que foi a turma de 2000, eu leio a data porque até hoje eu tenho alunos que me dizem, ex-alunos que encontram comigo e falam que se interessaram lá na frente a ler Machado por conta desse trabalho. Teve um outro trabalho que a gente fez também, que foi muito legal, que eu gostei muito do resultado, porque foi uma discussão que a gente fez quando estava trabalhando Machado de Juca, a questão do Machado ser ou não ser abolicionista, e aí nós fizemos um teatro que foi uma coisa assim, meio uma viagem, né? Era um sarau na casa da Aurélia Camargo, do senhor. Misturou tudo. Machado, Zé de Alencar, bota todo mundo misturamos tudo. Nesse sarau, Chiquinha Gonzaga também teve presente, Castro Alves teve presente. O que você acha? A Ana morrendo de rir aqui. E aí, o que você acha dessa festa toda? Dá ou não dá? A gente se vira. Claro. É muito mais legal isso, né? E uma coisa muito legal desse texto que eu escrevi é que nós tínhamos um único aluno negro na escola, porque era uma escola particular. Isso aí é uma outra discussão da outra live, né? E aí nós fizemos o seguinte: cada cena que o Machado aparecia, entrava um momento o Machado negro, um momento o Machado feito por um aluno branco, né? Que a gente fez essa brincadeira aí de questionar tudo isso. Então tem muitas. Outra coisa que eu acho que eu consigo, através do Luiz, né, que está sempre se colocando à disposição, trazer o autor, eu acho que isso é uma coisa fantástica para a criança, né? E uma coisa que eu acho muito bacana é você conseguir trazer o autor em escolas públicas, porque a criança da escola pública ela tem uma autoestima muito baixa. Eu já ouvi de alunos, quando eu comentei da vinda do Luiz a Macaé, tio, ele mora no Rio, ele não vai vir aqui na minha escola, aqui é coisa de pobre, ele não vai sair de lá. E aí quando o Luiz chega e ele vê que é o mesmo Luiz da capa do livro, da contracapa do livro, isso é muito importante. Ele guarda isso, né? Aquele autor, o cara que escreveu o livro, ele é de carne e osso, igual a mim, né? E ele veio na minha escola, ele falou comigo, tirou retrato comigo. Esse encontro com os autores, eu acho que também ajuda muito. Que todos os meus colegas escritores, meus irmãos de ofício, tiveram
essas experiências emocionantes de ir à escola, como essa que já está falando. E, Ana, então, o que nós temos aqui? Quer dizer, talvez uma cegueira em relação aos currículos, quer dizer, o currículo simplesmente não abole a literatura porque não sabe trabalhar a literatura? Olha, eu acho que tem a Fundamental, ver né? com esse pessoal que está lá em cima e que não são leitores, né? Porque se você é A leitor, gente você tem vai ministro, pôr a ministro literatura da Saúde para que não é médico, então por aí vai, né? É. Então, eu acho assim que eu sempre falei isso, falei, o professor, mas o diretor, a linha da escola diz que não é para pôr literatura, ou ninguém, quer dizer, não valoriza, né? Nem fala, não O valoriza. diretor fala isso? O diretor, Você às vezes? põe, você põe. O negócio é você pôr, a sala de aula é sua, você é o dono da cátedra, você faz o que você quiser ali. Eu peguei aluno na Unip, porque para mim, aluno, o pessoal da Unip falava para mim assim, da área de publicidade, professor, qual a diferença entre dar aula para a gente e dar aula para a criança? Eu falei, vocês vão para o boteco, as crianças vão para o playground, para mim não tem diferença. Entendeu? Porque eu estou lá preocupada em fazer essa gente ler. Então, se eles gostam do Washington Oliveto, eu falo, você sabe que o Washington Oliveto é um grande leitor, é um editor de arte, mais isso, mais aquilo. Então, vocês têm que ler, Tem que valorizar o que está próximo a eles, tem que valorizar. Claro, tem que ser assim. Agora, o Zé estava falando aí do Machado de Assis, a gente teve na Lobato, muito tempo, um ator, que era o Aderaldo, que fazia o Lobato. Ele se vestia de Lobato, saía pela biblioteca e falava trechos do Lobato. O Aderaldo é negro, tá? Só estou falando isso porque tem essa história da negritude, do Lobato e toda aquela bobajada. E o Aderaldo fazia um sucesso tremendo. As crianças ficavam nervosíssimas de conversar com o Lobato, tal a maneira como ele incorporava o Lobato. E Lobato é uma figura dentro da biblioteca viva, completamente vivo, porque quando a Marisa Lajolo publicou Lobato, livro a livro, achando que ela ia encaixotar o Lobato e dizer tudo que tinha sido dito sobre Lobato, no dia seguinte bateu lá um rapaz dizendo assim, meu avô foi amigo do Lobato, eu trouxe um filminho aqui do Lobato com meu avô em 1910, atrás de petróleo, atrás de aço. E aí tinha Lobato se mexendo. Eu falava, gente, Lobato se mexe. Sempre via aquelas fotos do Lobato paradão, né? Lobato se mexe e tal. E aí reaparece. Dá vida a esses autores, dá vida a essa literatura. Olha que coisa maravilhosa nós estamos ouvindo aí. Tanto a experiência do Zé Henrique quanto a da Ana. Dá vida a esse pessoal, materializa como atores, materializa como eles próprios, fazendo o filme do Fantástico, junto o presente com o passado. Olha, são recursos que estão à disposição. Agora, evidentemente, precisa do apoio da estrutura em torno, porque eu conheço, como vocês devem conhecer, bravos professores dedicados que tentam e continuam tentando, né? Colocar a literatura, mas tem muita coisa para brigar. Assim como, por exemplo, olha, eu tive 2 lições em Macaé que eu queria citar rapidamente, e aí o Zé pode comentar. A primeira, quando ele me levou, e foi a primeira vez que eu entrei numa turma de EJA. De uma idade avançada, algumas, outros rapazes já, mas... E uma senhora pegou um livro e disse, olha, esse aqui foi o primeiro que eu li na minha vida, com emoção, ela disse isso. Eu quase que... E pessoas que estavam ali às 10 horas da noite, depois de um dia de trabalho, querendo aprender. Quer dizer, há vontade de um lado, há vontade de outro, tem que ter um apoio e uma estrutura oficial. Não pode ter uma estrutura que combata justamente isso. A outra emoção muito grande, essa negativa, foi um dia, justamente, numa escola também pública lá de Macaé, onde os garotos iam ter uma hora de biblioteca e, de repente, eles viram a biblioteca fechada e a escola ser fechada e mandados todos para casa porque não tinha merenda. Então, isso é que eu estou falando, né, Zé? Não tendo estrutura, os professores têm que brigar muito mais. E eu dou aula para professor.
Eu sei o quanto que eles têm que brigar, às vezes, para assistir uma aula de literatura. Né, Zé? Como é que fica isso? Você não dá mais aula na EJA, mas você ainda tem um colégio público em que você está lá. Na verdade, Luiz, eu tenho um pouco de esperança, porque eu sou otimista, porque agora com a BNCC se fala em educação literária, né? Existe essa questão de O que se é isso? o que é isso? Você está perguntando o que é a BNCC? Não, o BNCC eu sei, eu quero saber o que é Ah, educação literária. seria, na verdade, no papel, uma tentativa de se fazer isso que a gente está falando aqui, né? Então, eu tenho embora eu acredite que tudo isso vai ser um pouco complicado de se colocar na prática nesse momento atual que a gente está tendo, porque eu digo que alguém no Ministério da Educação, vou falar, tá? Alguém no Ministério da Educação pegar aquilo tudo lá para a lei e descobrir que uma das coisas que está se querendo é que se faça um aluno crítico, vai mandar rasgar a BNCC toda, jogar fora e vão começar tudo de novo. Então, eu acredito que haja algo, embora tenha vivido também uma situação muito paradoxal, porque no dia que eu tive na escola pública uma reunião com a coordenadora para a gente discutir essa parte da BNCC, estudar essa parte que falava de educação literária, foi o dia em que eu fiquei sabendo que a sala de leitura da minha escola pública foi fechada, né? A sala de leitura da minha escola pública não, não funciona mais, né? E, Então, se não me engano, ela não funcionava mais porque a professora, não era bibliotecária, quer dizer, devia ter uma bibliotecária em todas as é o pacto sinistro, Luiz, que eu falo o tempo todo. uma professora que, na falta de outro professor lá nas cadeiras regulares, foi tirada, sacada da biblioteca e jogada dentro da sala de aula. É o que eu falo. Aí fica complicado, né? Aí eu. É o que eu falo com você da questão do pacto sinistro, porque ele não perpassa só nessa questão que eu comecei a falar do professor. A Não, equipe acho que os gestora, professores são heróis nesse país. a equipe gestora da escola, coordenadores, orientadores, diretores, eles são leitores, eles veem a leitura como uma prioridade, né? Eu estou conhecendo a Ana, estou vendo o trabalho maravilhoso que ela faz, queria que ela trabalhasse comigo, ia ser ótimo. Agora, eu já convivi com pessoas em bibliotecas que eu lembro que eu fui chamado na direção da escola, que fizeram uma denúncia. A senhora que trabalhava na biblioteca fez uma denúncia minha. E qual era a denúncia? É que eu estava levando muito meus alunos demais para a biblioteca e ela não conseguia nunca arrumar os livros na biblioteca, porque eu levava os alunos para lá. Ana, o que você me diz, Ana? O que você me diz ouvindo isso? Fala disso. Pois existe. Esses seres burocráticos que estão voando, feito morcegos no ar, eles também existem dentro de bibliotecas. Alguns ficam lá de asinha fechada, né, nas estantes. Porque o que é? Existe o bibliotecário, que é uma pessoa extremamente técnica, que gosta de fazer catalogação, organização de material, que odeia que o material esteja desorganizado. Né? O material desorganizado, aqueles livrinhos com aquela cara assim de fui atropelado 10 vezes, é sinal de que as crianças andaram por ali, né? Que o livro foi lido, relido e tal, né? É isso que deixa qualquer escritor feliz. Não é o livro paradinho lá na estante, grudadinho de um lado do outro, né? Mas é ver o leitor com o livro embaixo do braço, né? Então, mas sempre existiu esses dois tipos, o que lê e que faz a bagunça e os tais dos ordeiros, entendeu? É feito a cigarra e a formiga, né, que tem que conviver. Agora, a formiga organiza as coisas, que ajuda, às vezes, a cigarra a trabalhar, também tem isso. Mas tem que estabelecer esse diálogo, né? Nós tivemos bibliotecárias apaixonadas aqui. Eu sinto falta disso, de paixão por aquilo que faz. Mas nós tivemos bibliotecária aqui. O aluno não pode entrar, Lucimara Soriano, não pode entrar na biblioteca, não faz mal. Eu saio da biblioteca com um livro, empacoto, ele passa de carro e entrego na mão dele. Faz qualquer coisa para entendeu? Para dar o livro para a criança.
Assim como eu já vi no começo da minha carreira aqueles cartazes assim nas estantes. Não toque nos livros, porque os garotos desarrumam os livros, tiram o livro do lugar, estragam os livros. Acho que eu não A tenho Silvia Toff criou uma personagem que chamava... A Silvia Toff criou uma personagem na Luana Adolescente que se chamava Dona Leocádia, que ela punha aquele papel pardo em cima das capas. Lembra daquele pessoal que punha papel pardo em cima da capa? Daí você não vê a capa, justo a gente. Acaba com o livro, fica tudo igual. E, Luiz, tem eu tenho uma história de EJA, de uma mulher que não sabia ler e que ela ficou apaixonada porque eu li para ela um dos contos de Copacabana que você escreveu. E eu não sosseguei enquanto não fiz a fichinha dela na biblioteca para ela levar o livro para casa e pensar nessa questão, porque ela começou a ter uma vontade de aprender a ler por causa dos contos de Copacabana. Quer dizer, eu acho que a literatura ela tem esse poder, né, de transformação muito grande, né? E que acontece a todo momento. O Luiz, por exemplo, nunca foi na Biblioteca Monteiro Lobato porque a Secretaria de Cultura não paga avião para trazer gente para as bibliotecas. Entendeu? Mas agora vamos chamar lá para a live. Eu estou sendo chamado para a live assim no Brasil inteiro. Oi? Para a live. Não gasta nada, né? A live não gasta. Então, isso a gente pode fazer, verdade. Agora a gente acaba com essa história, né? Com essa desculpa esfarrapada, né? Mas é essa questão da literatura, que você pode pôr literatura em qualquer lugar que tenha educação e cultura, né? E há formas, e até eu estava conversando com o Irineu Marino, que ele dá oficinas literárias para São Paulo inteiro, e ele trabalha com a terceira idade. Trabalha com a terceira idade, livro da Ruth Rocha, livro seu, quer dizer, não tem esses parâmetros de que tipo de literatura, para quem é a literatura. A questão é a história, né? E a história ela é feito água, ela entra e ela vai para os lugares mais inesperados, né? É outra coisa, né? A avaliação de que livro serve para quem. É meio difícil isso, né? O livro serve para o leitor que gosta, que quer ler aquele livro. Sim. Zé? Ana, para quem é o Casmurro? Oi, Luiz, falhou, não ouvi. Para quem você vai dizer para quem é Dom Casmurro? Eu acho que uma criança não vai ler Dom Casmurro, mas talvez leia um conto de Machado de Assis. Sim, sim. Ana, que tivessem mais Anas por aí, espalhadas pelas bibliotecas. Agora, que a gente tivesse, que é uma coisa que me entristece muito isso, ver nas escolas, pelas escolas por onde eu passei, claro que o programa na linha de frente, ele está trazendo vários pontos de luz no meio dessas trevas, graças a Deus. Mas, assim, que tivessem pessoas que tivessem, que talvez não tivesse uma formação de, né, ter feito um curso e tal, mas que tivesse pelo menos empatia pelo que está fazendo. Porque é desesperador você ouvir da criança que ele não tem vontade de ir na biblioteca porque a tia é chata, porque a tia fecha a porta na cara dele, a tia reclama que ele pede livro. Isso é uma coisa que me angustia muito na escola, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas que vão para as salas de leitura ou para as bibliotecas, lógico que eu não estou generalizando, mas por onde eu passei, vamos dizer assim, a maioria das vezes são pessoas que estão com algum problema, não podem mais estar em sala de aula e elas são desviadas de função. Ok, eu não estou aqui dizendo que tem que pegar a pessoa e demitir, mas que a pessoa tenha consciência de que ela está exercendo um papel de suma importância dentro desse processo todo. E que, na maioria das vezes, essas pessoas não têm. Elas estão ali mal-humoradas, atacadas, com dor, sendo agressivas, às vezes. Já vi situações de pessoas serem agressivas com alunos. E aí, onde é que fica a leitura nisso tudo, né? Mas eu estou cada vez mais convencido que a questão é estrutural. A questão mais importante é uma questão estrutural, quer dizer, uma questão de formação, de ter pessoas especializadas fazendo isso, de ter pessoas estimuladas a fazer o trabalho dentro de bibliotecas, né? Porque a quantidade de professores maravilhosos que arrumam táticas
inacreditáveis para a garotada ler. Outro dia eu estava vendo uma live de um livro lançado pela Mônica Borges, que passou aqui pelo nosso programa, e com vários professores de várias matérias. O professor de ciência botou a garotada para construir um relógio de sol. Entendeu? Então, há táticas. Agora, justamente esse lado mais criativo, mais amoroso, mais dedicado, esse lado parece que está fora dos estímulos oficiais. Ana, isso me choca tremendamente, porque mostra que lá por cima tem gente que... Aí eu concordo com o Pacto Sinistro, com gente que não quer educar. Sim. Não, eu acho que tem essa questão. As bibliotecas, você tinha funcionários. Quando eu entrei na biblioteca em 84, 5, as bibliotecas eram funcionários que ficavam lá por 30 anos, que trabalhavam às vezes em uma biblioteca, outra. E a Monteiro Lobato era tida como a biblioteca mais difícil, os funcionários mais difíceis, porque a gente se mobilizava muito. E tinha teatro, tinha artes, tinha literatura, tinha tudo, né? Sempre com problema de verba, essa coisa, mas a gente caminhava sempre. Agora, o bibliotecário, que é diretor da biblioteca, ele administra editais. As pessoas que vêm por editais. Não são mais pessoas que têm uma ligação com a biblioteca, como é que eu tenho. Eu conto para você a história da biblioteca desde o início até hoje, se você quiser. Porque eu entrei lá, a biblioteca tinha 50 anos, eu virei para a minha chefe e falei, eu quero saber a história dessa biblioteca. Uma biblioteca que tem 50 anos tem muita história, né? E fui atrás de saber a história, porque acho que faz parte, quer dizer, essa é uma questão de coerência, né? Você está dentro de um lugar desses, com tanta história, você tem que saber dessa história, e participar dessa história, inclusive, né? Não sei se vocês... Então, eu acho que falta isso hoje, como eu sinto das escolas, quer dizer, quando a escola pagava bem um professor, meu avô foi professor 38 anos no Caetano de Campos. Deu aula numa outra escola, mas o centro de vida dele foi o Caetano de Campos, né? Então, essa desvalorização do professor, do profissional de leitura, do bibliotecário, isso é tremendo, né? O bibliotecário ganhava muito bem quando eu entrei em biblioteca. Hoje, a entrada dele lá é um salário ridículo. Então, tem uma desvalorização que ela vem vindo mesmo, que parece meio um pacto sinistro, como diz o Zé. Né? Mas também tem coisas maravilhosas, porque tem um Zé que trabalhou na biblioteca, no teatro, ele fazia teatro de sombras, o Zé Ordonez. Ele foi para a Inglaterra, saiu das bibliotecas e tal, e hoje ele está em Arraial da Ajuda. Sabe o que ele fez no Arraial da Ajuda? Ele montou a primeira biblioteca comunitária de Arraial da Ajuda. Aí, quando o Zé me falou que estava atrás de livro, eu falei, não. Cheguei na biblioteca, falei, tem uma seção lá que eles organizam os livros que são doados. Fiz um baita de um acervo para o Zé, botei nas caixas e mandei tudo para lá. Entendeu? Ficou emocionado que a Biblioteca Monteiro Lobato de São Paulo estava mandando um acervo para eles lá de 350 livros. E quem ficou emocionado fui eu, de saber que uma pessoa que passou pela biblioteca, no teatro e tal, saiba fazer uma iniciativa dessa 20 anos depois. Né? Então, existem sementes que são jogadas aí. Aqui a gente tem o caso maravilhoso do Otávio César, que abriu uma biblioteca no Morro do Alemão, o bibliotecário do Alemão. Talvez você já tenha visto esse livro, quer dizer, começou com uma coisa pequena, hoje já é uma instituição, praticamente. Quer dizer, é isso que eu falo, tem gente, tem amor, tem paixão, tem garotada que quer ler, tem professor que adora ler, que adora botar aqui, que se emociona quando vê a garotada lendo, que se emociona quando vê a garotada enchendo a biblioteca. Onde é que está o problema? O problema está aqui por cima, que, né, há uma pressão para abafar essas iniciativas. Aí eu concordo com o Zé, é um pacto sinistro. É um pacto... Olha, por exemplo, para ir para Macaé, ele fala das minhas idas a Macaé, é um grande prazer, mas cada vez a gente tem que mobilizar toda uma estrutura aí para me levar até lá, não é um lugar perto do Rio de Janeiro. E não é assim facilzinho, não, né? Com certeza. Não é fácil. Então, é uma coisa que cria laços, etc., mas
cada ação dessa que você está falando, Ana, cada ação... Pô, eu já vi o Zé fazer uma apresentação que a cidade foi convidada para um grande teatro lá para fazer o sarau de poesia. Tenho certeza que você, das bibliotecas, já fez coisas maravilhosas que atraiu as pessoas e tal. Isso dá, um trabalho. Tem que pagar por isso. O Estado tem que pagar. Eles ficam falando hoje em dia em congelar salário dos funcionários. Eu fico falando, congelar salário de funcionário que ganha muito bem, vá lá, mas será que eles estão pensando em congelar o salário de quem? Bom, Zé, nós estamos quase... Não, nós ainda temos um tempo para bater mais um papo, porque, afinal de contas, vocês viram alguns dos programas aqui, talvez vocês tenham visto essa diferença. O que me encanta é que vocês são de centros totalmente diferentes. O Zé de Macaé, aqui do interior do estado do Rio, que é uma cidade que tem um potencial financeiro muito grande, porque foi um dos centros que arrecadou mais royalties de petróleo, apesar de não ter tido um desenvolvimento à altura. Você é de São Paulo, e vocês falam, né, Zé? Vocês estão falando de problemas que parece que Os mesmos. são mesmo. Por isso que eu digo, é algo estrutural, é algo lá de cima, não é? A Biblioteca Monteiro Lobato, ela fica no centro de São Paulo, perto da Praça da República, e ela não recebe verba quando a verba vai para criança de baixa renda, sendo que as crianças que moram ali moram em cortiços, entendeu? Quer dizer, não atende a clientela em torno? Coisa! Começou a largar a clientela em torno, quer dizer, era uma biblioteca que atingia a comunidade e as escolas ao redor, públicas e menos particulares, porque as particulares querem levar todas as classes, é impossível, né, se dar conta disso. Que coisa! Mas tem essas questões, às vezes, que são completamente absurdas, completamente amalucadas, assim, que você tem que lidar com essa coisa surreal o tempo inteiro. Tem biblioteca pública lá em Macaé, Zé? Teoricamente, sim. Gostou do teoricamente? Gostei muitíssimo, queria decifrá-lo. É uma biblioteca que tem aqui, agora está até aqui perto de mim, mas não é essa coisa como eu estou vendo a Ana, assim que eu estou conhecendo a Ana, eu estou com vontade de dizer, vem para cá, vem. Que é renovável, tem bibliotecários. A questão do acervo das bibliotecas, sejam bibliotecas públicas ou bibliotecas particulares, ou bibliotecas de escola, é outra questão que também eu acho que faz parte do Pacto Sinistro. As pessoas têm muito a ideia de eu vou doar livros. Por exemplo, a minha escola, ela recebe livros que ninguém mais quer e que não serve para nada. Só que, na verdade, às vezes, quando a gente recebe os livros, eu olho e falo assim, vem problema ali. Pelo seguinte, o camarada doa aquilo que é um lixo da casa dele, que ele não quer mais. Para se livrar do livro. E não tem o acesso. E quando você... hoje eu não tenho esse problema, mas já tive esse problema em outras escolas, de que quando você chega para a direção da escola e pede, quando tiver uma verba, vamos comprar um acervo. Eu trabalho muito com sexto ano. Sexto ano são crianças que vêm do quinto com essa coisa de leitura, né? E eles querem... E aí, o que eu ouço é o seguinte, mas a sala de leitura tem um acervo tão grande. E aí me dá vontade de dizer, ótimo, para botar fogo, porque meu aluno, botar fogo é maneira de falar, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Meu aluno de sexto ano, ele não vai se interessar por aquilo. Então, quando você pergunta a questão do acervo, perpassa muito por isso. Gente, olha, o nosso papo está delicioso, nós ficaríamos mais horas aqui discutindo. Eu espero que a gente possa se encontrar só para conversar, mas eu tenho uma hora aqui para vencer, já está vencida. Então, eu quero pedir a vocês para dar suas despedidas, para dar sua boa tarde e também fazer uma recomendação. Você, Ana, falou dessa questão da história das bibliotecas. Eu, há pouco tempo, assisti no Rio de Janeiro, deve ter rodado o Rio, o Brasil inteiro, uma exposição linda, organizada pelo Manguel, Ernest Manguel. As bibliotecas do mundo, linda, 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 maravilhosa, inspiradora, fantástica. A Biblioteca de Alexandria,
Olha, várias bibliotecas, a Biblioteca do Navio, como é que é? Do Júlio Verne, do 20.000 Léguas Submarinas. Léguas, Agora o nome do submarino. Mas, enfim, bibliotecas imaginárias, bibliotecas reais, bibliotecas destruídas, bibliotecas que não servem, que servem apenas para guardar livros e bibliotecas que são frequentadas. Então, por favor, assistam essa exposição do Ernest Manguel e agora as despedidas de vocês. Primeiro, Zé, e finalizamos com a Ana. Zé, suas despedidas. Meu querido, muito obrigado. Querido. Obrigado. Graças a Deus vocês existem, graças a vocês existe a literatura. Queria agradecer muito novamente a oportunidade. Eu acho muito legal a gente estar tendo esse espaço numa tarde pandêmica para estar falando de leitura. Eu gosto muito de provocar as pessoas, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente, quando se sente provocado, a gente reage. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, que é uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, quando eu vejo os meus alunos, quando eu vejo os meus alunos lá do Espaço de Cultura, que é o meu projeto. Essa pergunta, né? Quanto vai custar ou quanto está custando um Brasil que não lê? Eu encerro a minha fala com essa provocação, para a gente sair daqui pensando nisso, né? Cada um dentro das suas áreas, ver o que pode fazer, porque o pacto sinistro existe, tá, gente? E a gente tem que lutar contra ele. Ana, sua despedida. Muito obrigado, querido. Olha, eu acho que... Conversamos. Eu queria agradecer o convite, seu e do Alex. Eu acho que vocês montaram um Decameron de leitores, né? Já que estamos no isolamento, estamos fazendo o nosso Decameron de pessoas apaixonadas por leitura, e eu acho que isso anima qualquer leitor. Eu acho que isso é ótimo nesse sentido, assim, da gente sentir que temos pares, né, Zé? Com certeza. Somos muitos. Graças a Deus. E que a gente se multiplica ainda mais, todo dia um pouco mais, né? E que eu acho que esse pacto sinistro, a gente tem que achar um jeito de trabalhar contra ele sempre, né? E quem sabe extingui-lo, né? É o que eu conto sempre com isso. Se Deus quiser. Ana, Zé, todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Esse aqui foi Na Linha de Frente, o terceiro programa. Nós ainda temos o quarto programa, quinta-feira que vem, 16 horas. O mesmo link deste programa servirá para o próximo programa. Muito obrigado a todos vocês. A gravação logo estará disponível no YouTube. Obrigado à PUC, ao CCE, ao ILER, à Cátedra Unesco de Leitura, que forneceram, que propiciaram essa plataforma Zoom para a gente. Obrigado ao meu parceirão Alex, que estava aqui tomando conta de mim o tempo inteiro. Gente, olha, viva a literatura, viva vocês que fazem a literatura ter o seu sentido, chegar ao seu público. Um beijo para vocês todos. Valeu. Vocês. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.